Um lanchinho gostoso. Vamos voltar aqui no nosso estudo e vamos agora até às 19 horas. A gente vai parar um pouquinho antes de novo para ver se tem perguntas, comentários e aí fazemos um intervalo um pouco maior, das 19 às 20 e voltamos para fazer o nosso final neste sábado. Então, olha lá, nós estamos no capítulo 5, versículo 23. Falamos sobre a ira proibida, né? Aquela, não somente aquela ira que se estende por um tempo, mas a ira que fala também, não é? E profere insultos. E também aquela ira que fala contra a moralidade de uma outra pessoa. Então, isso não deve fazer parte da nossa vida. Agora, no versículo 23 e 24, muitas vezes essa passagem é usada para falar sobre a oferta, né? Para falar sobre a ceia. Olha, você precisa acertar a sua desavença e depois você pode fazer isso. Não é esse o contexto aqui desta passagem, né? Nós estamos no contexto da ira, a ira proibida. Então, nos versículos 23 e 24, vamos ler de novo esse texto? Nós lemos faz algum tempo. Eu vou ler aqui. Olha os versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. O contexto aqui está falando sobre ira, tá? A ira proibida. Jesus está lembrando aos seus discípulos aqui que nós não podemos estar bem com Deus se não estamos bem, em primeiro lugar, com nosso irmão. Não adianta tentar estar bem com Deus se o meu relacionamento com o irmão ou com a irmã não estiver bem. E o quadro que Jesus coloca aqui é aquele quadro daquela pessoa entrando dentro do templo para oferecer a sua oferta diante do altar. E nós não estamos pensando aqui em dinheiro, tá? As pessoas não traziam esse tipo de oferta. Na maioria dos casos eram animais, cereais. Então é essa a ideia que Jesus está colocando aqui, daquela pessoa que está entrando no templo e vai oferecer a sua oferta diante do altar. Essa oferta, de acordo com a lei de Moisés, precisava ser trazida para o templo e oferecida ao sacerdote, que, por sua vez, iria então oferecer aquela sua oferta. Este homem, esta pessoa que está trazendo esta oferta, já passou pela corte dos gentios. Se você se lembra do templo em Jerusalém, a parte mais externa era a corte dos gentios, onde qualquer um podia entrar. Então, essa pessoa já passou por este local no templo, já passou pela corte das mulheres, que ficava um pouco mais para frente, e já passou pela corte dos homens. Além desta corte, depois desse espaço dentro do templo, estava a corte dos sacerdotes, um local onde a pessoa comum não podia entrar. Então, ela podia trazer a sua oferta até aquele ponto. E daquele ponto, passava a sua oferta para o sacerdote, e o sacerdote, então,
iria oferecer a sua oferta para Deus. Então, a ideia aqui é daquela pessoa que chegou naquele limite do templo e vai entregar a sua oferta para o sacerdote. Se fosse um animal, aquela pessoa estaria com as suas mãos em cima da cabeça do animal, que ele iria então oferecer a Deus. E neste ponto, ele se lembra que tem alguma coisa para acertar com o seu irmão. Se o seu sacrifício, Jesus está dizendo aqui, é para ter algum valor, ele primeiro precisa acertar essa falta, essa desavença com o seu irmão. Talvez relacionada com ira, né? O tema aqui é ira. Então, se você vai oferecer o seu sacrifício a Deus e você está irado, em desavença com o seu irmão, primeiro precisa acertar essa desavença. Não dá para a gente pensar em estar bem com o nosso Deus e brigado com o nosso irmão. Nós não podemos esperar que Deus aceite o nosso sacrifício, e aqui está envolvido o perdão, né? As pessoas naquela época ofereciam os seus sacrifícios porque tinham feito coisas erradas. Precisavam do perdão de Deus. E a ideia é que nós não podemos esperar por perdão até que tenhamos resolvido o nosso pecado. No contexto aqui, a ira. Não somente resolver o nosso pecado com Deus, mas com aquelas pessoas com quem temos esta dificuldade, este tipo de ira proibida. Muitas vezes nós pensamos, não é, que existe uma barreira entre Deus e nós. Parece que nossas orações, muitas vezes, não surtem tanto efeito quanto surtiam antes. Pode ser que nós mesmos erguemos estas barreiras, porque deixamos de acertar as nossas faltas com nossos irmãos. E não fazemos o que precisamos fazer para acertar as consequências destas faltas. E Jesus está nos ensinando aqui, não é? Para o nosso sacrifício. Hoje nós não vamos levar um animal para ser sacrificado. A lei mudou, não é? Mas se nós queremos estar bem com Deus, queremos o perdão de Deus para as nossas faltas, nós precisamos reparar nossas faltas com outras pessoas. Jesus vai ensinar isso um pouco mais para frente, no capítulo 6, quando ele ensina sobre oração, né? E ele fala que para Deus nos perdoar, nós temos que perdoar os outros. Acredito que aqui ele está falando da mesma coisa. Nós precisamos acertar nossas questões de ira se queremos que Deus perdoe nossas faltas. Os versículos 25 e 26, ele termina esse trecho falando sobre acertar a sua situação antes de você chegar num tribunal. Mesma ideia, o contexto é o mesmo, não é? Se nós queremos ser felizes, e lembra que as bem-aventuranças que vamos falar no domingo, dia 12, a palavra bem-aventurança significa feliz. Então, se nós queremos ser felizes, nós não podemos deixar uma questão mal resolvida, uma briga, uma questão de ira,
uma ferida sem ser curada entre nós e nossos irmãos. Nós precisamos agir rapidamente para remover esta barreira, antes que seja tarde demais. Isso é o versículo 25 e 26, né? Resolva as suas desavenças de uma maneira rápida. Não deixa isso ficar acumulando, porque a coisa tem a tendência a ficar pior. E talvez você não tenha como reparar. Aí a sua situação com Deus fica um pouco difícil também. Então resolva essa desavença, essa questão de ira, de briga entre irmãos, o mais rápido possível. Aí aquela barreira vai ser retirada. E o seu sacrifício, não é? Aquilo que você está oferecendo a Deus, vai ser aceito. E nós vamos ter o perdão dos nossos pecados. Tá? Então, essa é a primeira parte que Jesus está ensinando. Esse novo padrão de vida. A ira proibida. Se nossa vida é controlada por Deus, nós não vamos ter esse tipo de ira. O segundo exemplo que Jesus dá deste novo padrão de vida está aqui nos versículos 27 a 30. 27 a 30. Quem pode ler esse texto para nós? Liga o seu fone aí e pode ler para nós aí alguém, por favor. 27 ao 30. Posso ler? Pode. Pode Pois ir, não. irmão. Pode ir, Ricardo. Pode ir? Pode. Então vamos lá. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Obrigado, Ricardo. Então, o segundo exemplo, vou chamar de o desejo proibido. Tá? O primeiro era a ira proibida. Agora, este aqui é o desejo proibido. A lei dizia: não adulterarás. De novo, um dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Já vimos aquele primeiro, né? Não matarás. A lei dizia isso: não adulterarás. E os líderes judeus levavam este mandamento de uma maneira muito séria, com a morte dos envolvidos. O resultado do adultério era morte. E os líderes judeus levavam isso muito a sério. E Jesus está dizendo aqui mais uma vez que não é somente a ação que é proibida, mas o pensamento proibido também é culpado diante de Deus. Lembra? Jesus não está tão preocupado com a conduta. Lógico que a conduta é muito importante. Mas Jesus está preocupado e está ensinando aqui sobre a origem da conduta. Isto é o importante. Não somente a ação é proibida, mas o pensamento é proibido também. Jesus não está falando aqui do desejo natural, do desejo normal, que faz parte da natureza humana, não é? Nós, como homens e mulheres, temos desejos naturais, normais. Não é isso que Jesus está proibindo aqui, mas sim aquela pessoa que olha
para uma outra com a intenção deliberada de pecar. É isso que Jesus está proibindo. O olhar deliberado com a intenção de pecar. No mundo tentador em que nós vivemos, existem muitas coisas, não é mesmo? Que são deliberadamente designadas, colocadas para estimular o desejo. Existem revistas, existem fotos, existem comerciais, peças de teatro, que são colocadas para estimular o desejo. Jesus está dizendo aqui que qualquer coisa que seja o causador de pecado deve ser completamente retirada das nossas vidas. Ele não está dizendo de uma maneira literal, aqui não é sobre o olho, sobre uma parte do seu corpo, sobre a sua mão. Ele não está dizendo isso de uma maneira literal, mas aquilo que faz, aquilo que é o causador do pecado nas nossas vidas, deve ser completamente retirada das nossas vidas. É um novo padrão de vida, né? Do discípulo de Jesus. Mais uma vez, nós não estamos falando de coisas fáceis, automáticas, mas é um termômetro que vai mostrar aonde está o controle da minha vida. É Deus ou somos nós? A palavrinha usada aqui para pecado, quando você vê, por exemplo, no versículo 29, se o teu olho direito o fizer pecar, a palavrinha ali para isto é a palavrinha escandalon. Escandalon, na língua grega. É a mesma palavra na nossa língua, né? Escândalo. A ideia aqui da palavra escândalo é de uma pedra que está escondida na beira do caminho, que faz alguém tropeçar. Ou de uma corda deliberadamente escondida num caminho para alguém tropeçar. Ou até mesmo um buraco feito no chão e coberto com uma camada de folhas, onde alguém poderia colocar o pé e cair dentro desse buraco. Essa é a palavrinha escândalo, a palavrinha pecar aqui. Algo feito deliberadamente para fazer alguém tropeçar, cair. Esse escândalo, então, era algo que fazia a pessoa tropeçar, algo que levaria à sua própria ruína. Mais uma vez, como nós falamos agora mesmo, não entendo isso de uma maneira literal. Não é para a gente retirar nossos olhos, cortar nossas mãos, cortar nossos pés. Acredito que não seja isso que Jesus está dizendo. Mas qualquer coisa que nos ajuda a ser seduzidos para o pecado deve ser radicalmente retirado das nossas vidas, como se cortássemos nossas mãos mesmo, como se retirássemos nossos olhos mesmo. Radical. E eu gostaria de sugerir aqui para todos nós duas maneiras de derrotar desejos e pensamentos proibidos. Talvez você conheça a outra. Tá ótimo. Eu quero falar sobre duas aqui, né? Estamos falando do desejo proibido.
aquele escândalo, né, que faz com que a gente tropece no pecado. Jesus está dizendo, retira, corta fora, de uma maneira radical da sua vida. Agora que você é meu discípulo, tem um novo padrão de vida. Isso não deve mais fazer parte da sua vida. E eu quero dar 2 sugestões de como derrotar desejos e pensamentos proibidos. A primeira é através de ação. Ação. A melhor maneira de derrotar esses pensamentos proibidos é fazer alguma coisa. Ação. Enchendo a sua vida de trabalhos e serviços cristãos. Ação. Ache alguma coisa que você pode fazer na congregação aonde você serve, no bairro aonde você mora, na família aonde você faz parte. Enche a sua vida com trabalhos e serviços cristãos. Dessa maneira, não haverá nem espaço, nem tempo para esses pensamentos proibidos entrarem na nossa mente. Então, a primeira maneira é ação. Vamos encher nossas vidas com trabalhos e serviços cristãos. O que eu posso fazer para ajudar uma outra pessoa? O que eu posso fazer para ajudar na congregação onde eu sou um servo, uma serva? Vamos encher nossas vidas com trabalhos e serviços cristãos. Quando nós pensamos e nos concentramos em ajudar outras pessoas, nós esquecemos de nós mesmos. Sobra menos tempo para nós mesmos quando eu estou concentrado em tentar fazer o bem para outros. A cura para maus pensamentos é boas ações. A cura para maus pensamentos são boas ações. Então, esta é a primeira maneira, ação. A segunda é encher a nossa mente com bons pensamentos. Encher a nossa mente com bons pensamentos. Não sei se você já assistiu, leu, ou se lembra de um filme chamado Peter Pan. Lembra desse filme? Ou já leu esse livro? Ou já ouviu falar? Existe uma cena famosa neste filme. O Peter Pan está no quarto daqueles meninos. E eles já viram o Peter Pan voando e eles querem voar também. E estão tentando voar. Já pularam de cima da cama, já pularam de cima do armário e não conseguem voar. E um deles pergunta, então, para o Peter Pan, como é que você consegue? Como é que você consegue voar? E ele responde, você precisa pensar pensamentos bonitos e maravilhosos. E eles vão levantar você para o ar. Você precisa pensar pensamentos bonitos e maravilhosos e eles vão levantar você para o ar. Uma das maneiras de derrotar pensamentos ruins é de começar a pensar em coisas boas. Encher a sua mente de bons pensamentos. 2 coisas, então, 2 sugestões para nos ajudar com esse pensamento proibido, esse desejo proibido. Ação
Encha a sua vida com coisas boas. Procure maneiras de fazer trabalhos e serviços cristãos. Vai sobrar menos tempo para você pensar em coisas erradas. E a segunda é: encha a sua mente com bons pensamentos. Isso vai afastar os pensamentos ruins da sua mente. O segundo exemplo que Jesus dá, então, deste novo padrão de vida, é não ter pensamentos proibidos. Não é somente a ação do adultério que Jesus está condenando, mas é a origem, é o antes, é no pensamento proibido. Versículos 31 e 32, Jesus continua falando da mesma ideia aqui de adultério, mas eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes aqui, mas eu não vou falar sobre casamento, divórcio e novo casamento. Se a gente fosse falar disso hoje, eu acho que nós terminaríamos o nosso estudo só no ano 2033. E ainda teríamos perguntas. Então, nós não vamos fazer isso, né? Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre casamento, para a gente entender esse ponto. Alguém leia para a gente o 31 e o 32, por favor. Vou ler. Pode ler? Pode ler, por favor. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus está dando aqui uma instrução, né? Um novo padrão de vida, um elo que não pode ser quebrado. Quando Jesus falou essas palavras, o casamento entre o povo judeu estava em uma situação que caminhava para uma total destruição. Não é muito diferente do que nós vivemos hoje, não é? Infelizmente, o mundo não está diferente nesse aspecto de como era na época de Jesus. O mundo estava prestes a ser testemunha do fim do casamento e do colapso da família. O cristianismo, esse novo padrão de vida, tinha dois panos de fundo importantes para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui. Tinha o pano de fundo do mundo judeu e tinha o pano de fundo do mundo grego-romano. E eu quero rapidamente analisar esses três, tá? O pano de fundo judeu, o pano de fundo grego e o pano de fundo romano com relação a casamento, para a gente entender o que Jesus está falando aqui. Vamos falar primeiro sobre os judeus. Casamento entre os judeus. Nenhuma nação tinha um ideal maior sobre casamento do que a nação judaica, do que os judeus. O casamento para o judeu era algo sagrado, que o homem e a mulher tinham obrigação de cumprir. Se alguém se recusasse a se casar e a ter filhos, estaria quebrando, na visão dos judeus, o mandamento de Deus de se multiplicar. Teoricamente, os judeus detestavam o divórcio. Teoricamente, né? Porque na prática não era assim. Deus havia dito, lembra lá no livro de Malaquias? Eu odeio o divórcio.
Então, na teoria, o judeu odiava o divórcio. A teoria e a prática, porém, estavam longe do ideal. Existiam duas grandes escolas rabínicas. Nós vamos falar dessas duas um pouco mais para frente também. Duas grandes escolas de rabinos que interpretavam a lei de maneiras bem diferentes. Uma era de um rabino chamado Shammai. Shammai. Este era bem mais rígido na interpretação da lei, bem mais severo. E este rabino ensinava que o divórcio somente era permitido em casos de adultério. O outro rabino, chamado Hillel, era muito mais liberal, muito mais generoso no seu ensino. Interpretava a lei de uma maneira mais abrangente possível. Qual desses dois vocês acham que tinha mais seguidores, hein? Qual era o mais popular deles, né? Segundo. O número 2, com certeza, né? O Hillel. De acordo com este homem, Hillel, um homem poderia se divorciar da sua mulher se ela queimasse o seu jantar. Olha só, hein? Tá? Era o mais abrangente possível. Ou se colocasse muito sal na sua comida. Ou até mesmo pouco sal na sua comida. Outras razões incluíam sair em público sem cobrir a cabeça, conversar com um homem na rua, se ela fosse briguenta demais, se falasse sem respeito sobre os pais do seu marido. Olha aí o negócio da sogra, desde onde vem, hein? Se o marido simplesmente achasse outra mulher mais atraente que a sua. De acordo com Hillel, podia se divorciar. De acordo com Shammai, não. Só em caso de adultério. Não era difícil, né, perceber qual escola de rabinos tinha mais influência, era a mais popular. E era esse o mundo que o judeu estava vivendo quando Jesus falou estas palavras. A mulher, aos olhos da lei, infelizmente, ela não tinha muitos direitos, de acordo com a lei judaica. Para todos os propósitos, ela, a mulher, não poderia se divorciar do seu marido por qualquer razão. O marido podia, de acordo com Hillel. A mulher, não. E o processo de divórcio era muito simples. Tinha que ter uma carta de divórcio, né? Aqui você, na NVI, tem uma certidão de divórcio, é esta carta, e a carta dizia o seguinte: que isto seja de mim a sua carta de divórcio, a sua carta de despedida, a sua escritura de liberação, que você possa se casar com qualquer homem que você quiser. Então, o marido dava esta carta para a sua esposa, na presença de duas testemunhas, e ela estava, então, divorciada. Ela não podia fazer isto. O marido podia fazer isso e entregar para ela. Nos tempos de Jesus, infelizmente, o divórcio era muito comum. Jesus, ao falar essas palavras aqui nos versículos 31 e 32,
estava querendo resolver uma situação em que a estrutura da família estava em colapso e a moral nacional caminhava para um processo de imoralidade. Esse era o pano de fundo do casamento entre os judeus. Agora, com relação ao povo grego. Pouco tempo depois que Jesus falou essas palavras, o cristianismo ia se expandir. Ele ia sair da Palestina, onde só tinham judeus, e iria mundo afora se encontrar com o povo grego. O que nós sabemos sobre o casamento na cultura grega? O casamento na cultura grega era muito liberal. Relacionamentos fora do casamento eram aceitos e até mesmo esperados. Era algo natural entre os gregos. Fazia parte até da rotina normal da vida. Você ter um relacionamento fora do casamento. Era algo aceito pela cultura grega. Os gregos diziam que as mulheres respeitáveis da sociedade deveriam viver uma vida de reclusão dentro das suas casas, ao ponto de não aparecerem sozinhas na rua e nem mesmo de comerem na presença de homens. Se você fosse uma mulher respeitável na cultura grega, você era esperada agir desta maneira. Da parte das suas esposas, os gregos demandavam a mais completa pureza moral. Mas para os homens, a mais completa licença imoral. Completamente oposto, mulheres e homens. O templo de Afrodite, na cidade de Corinto, e você tem esse templo nas viagens do apóstolo Paulo, tinha 1000 sacerdotisas, que eram prostitutas sagradas. Era esperado que os homens gregos tivessem relações com essas prostitutas sagradas. Não havia problema nenhum em relação a isso na cultura grega. Na Grécia, o sistema social era baseado em relacionamentos fora do casamento. Eram aceitos como normais. O divórcio no sistema grego também era muito simples. Não tinha nenhum processo legal. O homem necessitava simplesmente despedir a sua esposa na presença de 2 testemunhas também. E é fácil entendermos como este ensinamento de Jesus sobre fidelidade no casamento seria uma novidade incrível neste período. Um novo padrão de vida, não é? Jesus está ensinando algo diferente do normal. Entre os romanos, a base da sociedade romana era o lar. Interessante isso, né? O pai romano, o homem romano, tinha literalmente o poder de vida ou morte em sua família. Ele mandava na família, literalmente. Para os romanos, o lar, a casa, a família era muito importante. A mãe romana não era excluída da sociedade como a grega era. Ela tinha uma vida bem cheia dentro da sociedade. A moralidade do povo romano, no começo da sua história, era muito elevada.
O povo romano, no começo da sua história, tinha uma moralidade muito boa. Não havia um único registro sequer de divórcio no começo da história romana, porque o lar era muito respeitado. E aí, o povo romano entrou em contato com o povo grego. Lembra? A cultura grega, os romanos conquistaram os gregos. E a cultura grega começou a influenciar a cultura romana. Você se lembra que uma das causas da queda do Império Romano foi imoralidade. O Império Romano chegou a ser tão imoral com relação a casamento que uma das causas da destruição do Império foi imoralidade. O divórcio se tornou muito comum. Mais uma vez, é fácil de ver como essas palavras de Jesus, nos versículos 31 e 32, iriam chocar os seus ouvintes, porque não era o comum. O divórcio era o mais comum, até mesmo dentro do povo judeu. E Jesus está ensinando aqui um novo padrão de vida. Tá? Não vou comentar mais do que isso aqui. É só para a gente entender esse pano de fundo e como essas palavras de Jesus seriam muito diferentes do ensino dos fariseus e dos mestres da lei. Quando Jesus falou no versículo 20, né? A justiça de vocês tem que exceder em muito. Ele está falando aqui sobre casamento também, né? Não é para ser como o mundo ensina. É um novo padrão de vida. Próxima. Vamos para o terceiro exemplo que Jesus vai usar aqui. Versículos 33 a 37. Quem pode ler esse texto para nós? 33 a 37, por favor. Lembra aí de ligar o seu microfone. Vamos lá. 33 a... Pode? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Jure pelo céu, pois é de Deus, e nem pela terra, pois é o estrado dele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fiquem branco ou preto, que o sim de vocês seja sim e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disseres vem do maligno. Obrigado, Wagner. Então, o terceiro exemplo de Jesus desse novo padrão de vida é este aqui. A sua palavra é um compromisso. Já falamos da ira proibida, do desejo proibido, e agora a sua palavra é um compromisso. A lei dizia: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20 de novo, né? Um dos 10 mandamentos. Uma das leis mais interessantes, uma das coisas, quer dizer, mais interessantes sobre o Sermão do Monte é o número de vezes que Jesus relembra os judeus aquilo que eles já sabiam. Olha quantas vezes Jesus está dizendo aqui, né? Vocês ouviram o que foi dito. Eles já sabiam dessas coisas. Não era novidade para eles.
Os professores judeus, os rabinos, sempre insistiam na obrigação de falar a verdade. Falar a verdade para o judeu era uma obrigação. Ainda mais se essa verdade estivesse ligada a um juramento. Na época de Jesus, havia 2 costumes errados sobre juramentos. E eu achei muito interessante isso aqui, para a gente entender o que Jesus está dizendo. O primeiro costume errado se referia a fazer um juramento quando este não era necessário. Vou dar alguns exemplos aqui. Tornou-se muito comum começar uma fala dizendo: pela sua vida ou pela minha cabeça. Você já ouviu as pessoas, às vezes, aí dizendo coisas pelas barbas do profeta, né? É mais ou menos isso aqui. Pela minha vida, pela sua cabeça, ou que eu nunca mais vejo o conforto de Israel, se... Então, a pessoa começava uma frase com algo que ela não precisava falar. Os rabinos ensinavam que usar o juramento para qualquer coisa era errado. Não devia ser assim. O sim do justo devia ser sim. E o não do justo devia ser não. Não precisava mais do que isso. Nomes sagrados deviam somente ser usados para coisas sagradas. Hoje em dia, existem pessoas que usam linguagem sagrada para as coisas mais insignificantes. Usam de uma maneira sem reverência, sem mesmo pensar no que elas estão dizendo. Esse era o primeiro costume errado, né? Sobre juramento. Fazer um juramento quando ele não precisava ser feito. O judeu fazia juramento para tudo. O segundo costume errado com relação a juramento era, de algumas vezes, pior até do que esse primeiro. Os judeus dividiam os juramentos em 2 grandes classes. Aqueles que eram obrigatórios e aqueles que não eram obrigatórios. Qualquer juramento que tivesse o nome de Deus era obrigatório. Qualquer juramento que não tivesse o nome de Deus podia ser quebrado. Não era obrigatório. O resultado disso era que, se alguém jurasse pelo céu, olha os exemplos que Jesus está dando aqui. Se alguém jurasse pelo céu, se alguém jurasse pela terra, se alguém jurasse por Jerusalém, se alguém jurasse pela sua cabeça e não usasse o nome de Deus, ele estava livre para quebrar o juramento. Olha só que gostoso que era, né? Eu faço um juramento, mas não uso o nome de Deus. Eu estou livre para quebrar essa minha promessa, esse meu juramento. Então, quebrar o juramento havia sido elevado a uma arte pelos judeus. Ele falava tudo o que precisava falar, se não colocasse o nome de Deus, seu juramento praticamente não valia. Ele podia quebrar sem penalidade nenhuma. A ideia era que, se o nome de Deus fosse usado, Deus seria um parceiro nesse juramento. Se o nome de Deus não fosse usado, Deus não era um parceiro neste juramento. E Jesus está ensinando aqui algo completamente diferente.
do ensinamento normal da época. É um novo padrão de vida, né? É uma vida agora que é controlada por Deus e não por nós mesmos. Jesus está dizendo que não é preciso usar o nome de Deus em um juramento para que Deus faça parte deste juramento. Não precisa usar o nome dele. Deus é parte de qualquer juramento. Jesus está ensinando. Os céus não são o trono de Deus? É o que a passagem diz, né? Os céus são o trono de Deus. A terra não é o estrado dos pés de Deus? Jerusalém não é a cidade de Deus? A cabeça do homem não lhe pertence. A sua vida pertence a Deus. Não existe nada no mundo que não pertença a Deus. Então, não importa se você menciona o nome de Deus ou não. Deus está presente no juramento que você fizer. E aqui nós temos uma grande aplicação para a nossa vida. A vida não pode ser dividida em compartimentos, né? Como muitas vezes nós fazemos, aonde em alguns compartimentos Deus está envolvido. Em outros compartimentos Deus não está envolvido. Nós não podemos viver nossa vida assim. Não existe um tipo de linguagem dentro da igreja e um tipo de linguagem fora da igreja. Não dá para viver a nossa vida em compartimentos. Não existe um tipo de padrão de moralidade dentro da igreja e um outro padrão de moralidade no nosso trabalho secular. Não existe isso. Deus não precisa ser convidado a participar em alguns departamentos das nossas vidas e em outros não. Ele está em todo lugar. Ele faz parte de todos os departamentos da nossa vida, de todas as nossas atividades. Ele escuta todas as nossas palavras. Nós precisamos tratar nossas promessas como sagradas. Todas elas são feitas na presença de Deus. Todas elas. Será que Jesus está ensinando aqui que é proibido fazer qualquer tipo de juramento? Eu já ouvi isso, não é? E existem cristãos que têm muita dificuldade, homens, quando precisam servir o exército, a fazer um juramento para a bandeira. Por exemplo, existem algumas seitas religiosas que radicalmente são contra mandar os seus jovens para servir o exército por causa disso. Jesus está ensinando aqui que não pode se fazer juramento. Será que é isso que Jesus está ensinando? E quando nós somos chamados dentro de um tribunal, nós não temos que fazer um juramento de dizer somente a verdade? Será que Jesus está ensinando aqui que é proibido fazer qualquer tipo de juramento? O apóstolo Paulo, algumas vezes, se colocou em juramento. Jesus não protestou quando ele foi colocado em juramento pelo sumo sacerdote. O que nós concluímos, então? Eu penso aqui,
no versículo 37, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Como é que a gente conclui essa ideia deste novo padrão de vida, que a nossa palavra é verdadeira? Se é necessário que nós façamos um juramento hoje, esta necessidade de se fazer um juramento vem pelo mal que existe no homem. Se não houvesse maldade dentro do homem, não seria necessário fazer um juramento. O fato é que, às vezes, é necessário se fazer um juramento, mostra que a natureza do homem é má. A segunda coisa que eu penso que isso significa é que, se estivéssemos vivendo num mundo perfeito, juramentos não seriam necessários. O fato de juramentos ainda serem necessários hoje em dia mostra que nós não vivemos num mundo perfeito. Mas nós, como discípulos de Jesus, precisamos viver de uma maneira que a nossa honestidade seja transparente, de uma forma que ninguém vai nos pedir para fazer um juramento. Quando você fala algo para alguém, essa pessoa não precisa dizer para o discípulo de Jesus: você jura? Não, porque o seu sim é sim, o seu não é não. Não existe a necessidade de se fazer juramentos. O discípulo de Jesus sempre vai falar a verdade, sempre vai falar aquilo que é correto. A sua palavra é um compromisso. Isso não significa que, em certas situações, como nós falamos, não é? Um juramento à bandeira, um juramento dentro de um tribunal. Isso não significa que é errado falar. Você vai falar a verdade de qualquer maneira. Você não vai falar a mentira. Mas nós deveríamos viver nossas vidas dentro desse novo padrão de vida de uma maneira que a nossa palavra seja um compromisso. Ninguém precisa dizer aquelas palavras comuns. Você jura? Não precisa, para um discípulo de Jesus, porque a sua palavra é um compromisso. Quarto exemplo. Vamos ver se a gente consegue chegar até o versículo 42, depois nós vamos fazer uma pausa, tá? Para perguntas. Alguém leia para a gente, por favor, do 38 ao 42. Quarto exemplo aqui deste novo padrão de vida. 38 a 42, por favor. Vou ler. Pode ler? Pode ler sim, por favor, Fábio. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Obrigado. Quarto exemplo deste novo padrão de vida, eu vou chamar do ressentimento proibido.
o ressentimento proibido. Aqui nós temos, nessa passagem, a ética da vida cristã e a conduta que diferencia o discípulo de Jesus de outras pessoas. Ética e conduta. Jesus começa citando uma das leis mais antigas: olho por olho, dente por dente. Essa lei é citada no Código de Hammurabi, o mais antigo código de leis que conhecemos. Hammurabi reinou na Babilônia entre os anos 2285 antes de Cristo e 2242. Então, antes da lei que Deus deu a Moisés, esse código de leis já existia. Olho por olho, dente por dente. E o princípio desta lei parece bem claro, não é mesmo? Se alguém infligiu um ferimento numa outra pessoa, este mesmo tipo de ferimento deve acontecer com esta pessoa. E esta lei se tornou parte do Velho Testamento, incorporada pela lei que Deus deu a Moisés. Você tem isso na lei de Moisés, no livro de Êxodo, no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio. O alvo desta lei na Babilônia, interessante, era o de limitar a violência. Não era o de incitar a violência. Olho por olho, dente por dente, era uma lei de proteção e não uma lei que incitava a violência. Era um princípio de misericórdia, muito diferente do que muita gente pensa com relação a esta lei. Nos tempos antigos, se um homem de uma tribo fosse ferido por um outro homem de uma outra tribo, todos os homens da tribo do homem ferido iriam querer tomar vingança contra todos os homens daquela tribo que cometeu o ato. Deu para entender? Se um homem de uma tribo ferisse um homem de uma outra tribo, todos os homens daquela tribo do homem ferido iriam querer se vingar de todos os homens daquela tribo do homem que cometeu o ato. E a vingança desejada era nada menos do que a morte daquele homem. Não interessa o que ele fez. Os outros iriam vingar e talvez matar até mais pessoas da outra tribo. Esta lei, olho por olho, dente por dente, dizia que somente o homem que cometeu aquela injúria deveria ser punido, somente ele. E a sua punição não poderia ser maior do que a injúria que ele cometeu. Não era uma lei que incitava a violência, pelo contrário. Era uma lei que limitava a violência. Era um princípio de misericórdia. Não era uma lei selvagem, né? Contrário disso, era uma lei que protegia. Mas, mesmo assim, essa lei não dava ao outro indivíduo o direito de exercer vingança. Esta lei, olho por olho, dente por dente, mostrava a todos os envolvidos como é que os juízes numa corte
deveriam aplicar a punição. Não era permitido para o homem que recebeu a injúria fazer a vingança. Tinha que passar por um tribunal primeiro. E a intenção era a de ser usada como um guia para o juiz decidir qual punição deveria ser dada. Na maioria das vezes era a mesma que a pessoa cometeu, mas não era quem tinha sofrido a injúria que fazia este tipo de punição. Era um tribunal. Agora, com o povo judeu, essa lei nunca chegou a ser usada de uma maneira literal. Nunca. Na maioria das vezes, ela era resolvida através de uma compensação financeira. Você fez algo para alguém, o tribunal, então, fazia com que esta pessoa fosse compensada financeiramente. Na maioria das vezes, era assim. Agora, mesmo com todas essas considerações, Jesus aqui, neste ensinamento, ele está quebrando o princípio daquela lei. Porque a retaliação ou o ressentimento, embora fosse controlado pelo tribunal, não tem lugar na vida do discípulo de Jesus. Mesmo tendo direito pela lei, o discípulo de Jesus não deve sentir ressentimento, retaliação. É um novo padrão de vida. É uma vida agora controlada por Deus e não por nós mesmos. E Jesus dá 3 exemplos de como é isto em ação. Como é, então, que o cristão não deve ser uma pessoa retaliosa? Nem sei se tem esse termo, né? Não deve ser alguém que faz retaliação. Não deve ser alguém que tem ressentimento. Ele dá 3 exemplos aqui no restante desta passagem. O primeiro, você vê ali no versículo 39, né? Primeiro exemplo disto, dar a outra face. Dar a outra face. O que significa isso? O que quer dizer dar a outra face? Mais uma vez, eu não entendo que seja literal aqui, tá? Da mesma maneira como não é tirar um olho, cortar uma mão, Jesus está ensinando um princípio. O que significa, então? Vamos supor que alguém destro, tá? Sua mão direita, o judeu usava somente a mão direita, tá? A mão esquerda era usada para coisas que nós não precisamos falar agora aqui. Mas a mão direita era a mão que o judeu usava. Então, vamos supor que 2 pessoas estão frente a frente. E essa pessoa destra, que está usando a mão direita, está na frente de uma outra pessoa e vai bater na face desta outra pessoa. Tá? Você, casal em casa aí, não é para fazer isso na prática, tá? Nós estamos dando só um exemplo aqui. Por favor, hein? Nada de brigas aí em casa. Então, vamos supor que você está na frente de alguém e você é destro e você vai bater na face direita de uma outra pessoa. Seria quase que impossível você fazer isto, a não ser que você batesse na face direita da pessoa usando a parte de trás da sua mão. Tá? Vamos fazer um teste aí. Ô, Fábio, estou vendo você aqui com a Simone. Simone? Já apanhei demais hoje.
olha aqui para o Fábio. Tá? Usa a sua mão direita. Você vai bater na face direita do Fábio. Ah, essa eu quero ver. Como é que é? Essa eu quero ver. Você vai usar a parte de trás ou da frente da sua mão? A Simone fecha a mão, Alan. Ela usa a mão inteira, é? Ela fecha. Ó, Acho vai que tem usar a espectador para ver isso. É você só vai para usar ser um a parte exemplo. de trás da sua mão, não vai? Ah, tá cheio de espectador aqui para ver isso. Ah, quer que faça de novo? Você vai usar a parte de trás da sua mão. Correto? Isso, ó, né? Você vai bater com a sua mão direita na face direita, você vai usar a parte de trás da sua mão. De acordo com a lei dos rabinos, bater em alguém com a parte de trás da sua mão era 2 vezes mais insultante do que bater em alguém com a parte da frente da sua mão. Olha o que Jesus está dizendo aqui no 39, né? Se alguém o ferir na sua face direita, ofereça-lhe a outra face. Então, se alguém vai bater em alguém na face direita, ela vai usar a mão direita e vai usar a parte de trás da mão para poder bater. Isso era um insulto para o judeu. Se alguém batesse em você com a parte de trás da sua mão, isso era uma coisa extremamente insultante para um judeu. Jesus está dizendo aqui, então, mesmo que alguém dirija a você um insulto muito bem calculado, você não deve retaliar e nem ficar ressentido. Para o judeu era um insulto receber um tabefe, né, com a parte de trás da mão. Mesmo que isso acontecesse com um discípulo de Jesus, o discípulo de Jesus não vai retaliar. O verdadeiro cristão não vai retaliar, ele vai aprender a não revidar e não procurar retaliação. Jesus está falando aqui do ressentimento proibido. Nós, como discípulos de Jesus, nós não aplicamos olho por olho, dente por dente. Nós não vamos retaliar, revidar os insultos que recebemos. O segundo exemplo que Jesus usa aqui no versículo 40. Se alguém tirar a sua túnica, deixa que leve também a sua capa. Interessante esse exemplo que Jesus usa. A túnica era a vestimenta mais interna do judeu, feita de algodão, de linho. Até a pessoa mais pobre entre os judeus tinha uma túnica. A capa era a vestimenta mais externa, usada muitas vezes como um casacão de dia e um cobertor à noite. Então, o judeu tinha a túnica, que era a vestimenta interna, e a capa, que era a vestimenta externa. A maioria dos judeus tinha somente uma capa, que seria um casaco nosso, né? Mas eles usavam a capa como um cobertor à noite. E a capa do judeu jamais poderia ser tirada. Depois você dá uma olhada nessa passagem, Êxodo capítulo 22, marca aí. Êxodo 22, versículos 26 e 27. Você vai ver lá que a capa do judeu não podia ser tirada dele, porque era aquilo que iria protegê-lo do frio à noite. Jesus está dizendo aqui neste segundo exemplo,
O cristão nunca se considera acima dos outros em matéria de direitos. O cristão não pensa nos seus direitos, mas sim nos seus deveres. O cristão não pensa nos seus privilégios, mas sim nas suas responsabilidades. Se alguém tirar a sua túnica, dá a sua capa também. Mesmo que você tenha o direito de não ser tirada a sua capa, você não vai revidar, você não vai retaliar. E o terceiro exemplo que Jesus usa está no versículo 41, né? Quando ele fala, olha, se alguém te forçar a caminhar 1 milha, anda 2. Nós já ouvimos bastante essa expressão, né? Andar a 2ª milha. Vem aqui do Sermão do Monte. O que será que Jesus está querendo dizer aqui? Não é? A palavrinha forçar, no versículo 41, se alguém forçar você a andar 1 milha, a palavrinha forçar é a palavra obrigar. Se alguém te obrigar. Lembra que naquela época, a Palestina estava sob o domínio romano. O judeu, ele estava devendo obrigações para o Império Romano. Qualquer soldado romano, a qualquer momento, poderia forçar, obrigar um judeu a fazer um... E o judeu tinha que fazer, senão poderia ser preso. Foi isso que aconteceu com Simão Cirineu, lembra? Que foi obrigado a levar a cruz de Jesus. Qualquer momento, um soldado romano podia obrigar um judeu a fazer qualquer serviço para ele. Jesus está dando, neste exemplo aqui, o seguinte: vamos supor, Jesus está dizendo, que os seus mestres venham até você e forcem você a carregar algo para eles por 1 milha. Uma vasilha de água, o que quer que seja. Não ande esta milha com ressentimento, mas ande 2, com alegria, com boa atitude. Para nós, acredito que o ensinamento seja: não pense que a sua liberdade em Cristo te dá o direito de fazer o que você quiser. Antes, pense no seu dever. Pense no privilégio que você tem de servir a outros. Se na sua frente tem um trabalho para ser feito, faça esse trabalho com gratidão no seu coração, e não como uma obrigação. Vamos supor que dentro do prédio da igreja tem algo que precisa ser feito. Faça esse trabalho com gratidão. Não faça esse trabalho como uma obrigação. Faça esse trabalho como se você estivesse fazendo para Jesus. E não como uma obrigação que alguém está te mandando fazer. Para terminarmos aqui, nesta passagem sobre ressentimento proibido, Jesus está dando, eu entendo aqui, 3 grandes regras para você e para mim como seus discípulos. O cristão nunca deve retaliar, nunca deve se ressentir quando é insultado. O segundo, o cristão nunca se considera acima dos outros e com mais direitos. E terceiro, o cristão nunca pensa no seu direito de fazer o que ele quiser, mas sim no seu dever de ajudar da maneira certa.
o ressentimento proibido. Agora, nessa nova vida, neste novo padrão de vida, ressentimento, retaliação não faz mais parte. Deus tem controle das nossas vidas. Como é que você está? Como é que está esse termômetro nesses 4 pontos que vimos até agora? Sua vida está sendo controlada por Deus ou por você? Está sendo difícil de fazer o que Jesus está dizendo? Ou está sendo fácil? Esse é o termômetro que vai nos mostrar se nossas vidas são controladas por Deus ou por nós. Vou parar aqui. Temos uns 10 minutos antes do nosso próximo intervalo. Alguém tem algum comentário?